Dia a todos. Aberta a sessão do tribunal, assim declaro. Consulta o tribunal sobre a leitura da ata ou alguma consideração. Nada ocorrendo, então, declaro aprovado. Pedido de preferência do quinto da pauta, de número 14.943, embargos de declaração, recurso eleitoral, José Valentim Camarço Neto, embargante, embargado do Ministério Público Eleitoral. Parecer pela rejeição dos embargos é da relatoria do Dr. Samuel Franco Dalia Júnior. Este é o pedido de preferência, excelência. Passo-lhe a palavra. Modificar o acordo 21842 que indeferiu o seu registro de candidatura, ficando assim emendado. O voto já está disponibilizado, relatório e tudo mais. O embargante alega que o tribunal não se posicionou sobre a possibilidade da justificativa de ausência em votação ser suficiente para comprovar a quitação eleitoral. Afirma a ausência de fundamentação na decisão que indeferiu a justificativa e ainda que a legislação eleitoral não exige o deferimento, mas somente a sua apresentação. Ao final, requer serem conhecidos e acolhidos os presentes embargos para serem supridas as omissões, dando-lhes provimento para deferir o seu registro de candidatura ao cargo de vereador. A da outra Procuradoria Regional Eleitoral, em manifestação, pugna pelo desprovimento do recurso ao relatório. Senhor Procurador. Mantenho o parecer. Mantido o parecer escrito, tem a palavra. Eminentes membros, aqui trata-se do cidadão simplesmente não compareceu às eleições e alegou que o carro dele havia quebrado na estrada, ou seja, que não foi possível ele chegar aí com essa situação toda. Não compareceu, faltou às eleições e então é uma das causas de inegibilidade onde foi indeferido o seu registro de candidatura. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acordo embargado, é apenas uma pretensão de se rediscutir a matéria já decidida, o que não se enquadra nas hipóteses do artigo 535 e do Código de Processo Civil e do Código Eleitoral. E com essas considerações, eu, em consonância com o Ministério Público, estou rejeitando os embargos de declaração, é como eu voto. Desembargador Gerson Paes com voto. Acompanho o senhor doutor relator. Dr. Sebastião Arruda Almeida com voto. Dr. Pedro Francisco da Silva com voto. Acompanho o senhor relator. Dr. Francisco Mendes Neto com voto. Acompanho o relator. Dr. Luiz Blazac com voto. Com o relator. Por unanimidade, desproveu os recursos, os termos do voto do relator, em simetria com o parecer ministerial. Quer ser o resultado, doutor Ademar José de Paula da Silva, que pediu a preferência. Obrigado. Também pedido de preferência. Agora da relatoria do desembargador Gerson Ferreira Paes. O 14º da pauta, de número 35461, embargos de declaração, recurso eleitoral e registro. Gerson Luiz Frâncio, embargante, embargado do Ministério Público Eleitoral, parecer pela rejeição dos embargos. Com a palavra do outro relator. Crédito plenário, trata-se de embargo de declaração oposto por Gerson Luiz Frâncio, face do acordo 21.959 de 5 de setembro de 2012, que por unanimidade negou provimento ao recurso eleitoral inominado, mantendo a sentença do juízo da 43ª Zona Eleitoral, que indeferiu seu pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador do município de Sorriso. Cumpre consignar de início que o embargante solicitou a confecção das notas taquigráficas do julgamento, tendo-a indeferido o relator substituto, desembargador João Ferreira Filho, com fundamento no disposto no artigo 57, parágrafo 5º do Regimento Interno. Os declaratórios sustentam-se em apertada síntese na alegação de omissão da Corte quanto à manifestação acerca da aplicabilidade do artigo 210 do Código Civil, que assim prescreve. Aspas, artigo 210, deve o juiz de ofício conhecer da decadência quando estabelecida por lei, fecha aspas. Por conseguinte, o embargante alega ainda que o acordo carece de explanação acerca da decadência do procedimento administrativo de cassação do mandato eletivo do ora embargante. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de folhas e folhas, manifestou-se pela rejeição dos embargos. É o relatório. Doutor Procurador. Mantenho o parecer. Ratificado o parecer, excelência. Mediante pares, inviável acolhimento dos presentes embargos, pois o venerando acordo número 21.959 não padece de qualquer das omissões alegadas pelo embargante.
houve clara, indubitável, unânime manifestação dessa Corte quanto à incompetência da Justiça Eleitoral para apreciar questões alusivas à legalidade do procedimento administrativo que culminou na cassação do mandato político do ora embargante. Obviamente, tendo-se por incompetente, não poderia manifestar-se acerca da aplicabilidade do artigo 210 do Código Civil, muito menos quanto à decadência do procedimento administrativo que culminou na cassação do mandato político do ora embargante, notadamente quando essa não fora reconhecida pela Justiça Comum. Demais, a Corte está obrigada a fundamentar e expor apenas as decisões tomadas e não aquelas que não foram tomadas, de tal sorte que não pode ser adjetivada de omissa se deixou de explicitar pormenorizadamente os motivos pelos quais decidiu não aplicar o artigo do Código Civil em apreço. A pretensão do embargante é revisitar o quanto já decidido no acordo vergastado, que não é possível de se efetivar pela via estreita dos embargos de declaração. Pelo exposto, diante da ausência de qualquer omissão, rejeite-se os presentes embargos. É como voto. Transferência de acordo com o voto. Dr. Pedro Francisco da Silva como voto. De acordo. Francisco Mendes Neto como De voto. acordo. Luiz Blazac como voto. De acordo. Dr. Samuel Dalia Júnior. Com o relator. Por unanimidade, desproveu o recurso. Temos o voto do relator, parecer pela rejeição dos embargos. Doutor Ademar José de Paula da Silva. Esse é o resultado. Primeiro da pauta, doutor Pedro Francisco da Silva, o processo número 15.821, embargos, declaração e recurso eleitoral em registro de candidatura. Embargante Sebastião Jones de Oliveira, embargado do Ministério Público Eleitoral, parecer pela rejeição dos embargos, palavra do outro relator. Embargos de declaração opostos por Sebastião Jones de Oliveira contra acórdão deste tribunal que, por unanimidade, proveu recurso do Ministério Público Eleitoral e indeferiu o registro de candidatura do embargante ao cargo de vereador em Chapada dos Guimarães. A decisão colegiada reconheceu a inexistência de filiação partidária válida do candidato, tendo em vista a sentença judicial definitiva proferida em processo autônomo que declarou nulas as duas filiações do cidadão então existentes, no PR e no PSDB. O embargante alega que há omissão no acordo no que se refere ao artigo 1º, inciso 1 e parágrafo único da Constituição, já que o candidato seria filiado ao partido PR há mais de 5 anos. Que a decisão negou validade à norma constitucional do exercício do poder pelo povo por meio dos representantes eleitos, que foi negado seu direito inalienável de candidatar-se a cargos eletivos, requer o provimento dos embargos com efeitos modificativos para ver deferido seu pedido de registro. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela rejeição dos declaratórios. Esse é o relatório. Nete Procurador. Mantenho o parecer. Parecer pela ratificação, senhor. A tese do embargante, além de ser flagrantemente contrária às provas dos autos, revela-se despida de qualquer fundamento. Ficou consignada no voto condutor a existência de sentença judicial na 34ª Zona Eleitoral transitada em julgado, cancelando as filiações do candidato no PR e no PSD. Também assinalei que o próprio checklist do cartório dava o candidato como não filiado a partido político. Não há nenhuma dúvida sobre a condição de não filiado do ora embargante. A alegada ofensa ao direito inalienável de candidatar-se demonstra que o embargante desconhece o regramento jurídico do direito constitucional brasileiro. Todas as normas constitucionais são condicionadas e limitadas também por outras normas de estatura constitucional. O exercício do direito político positivo, o direito de ser votado, deve ser precedido do atendimento de exigências constitucionais, entre elas a filiação partidária, conforme o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal, condição jurídica não preenchida pelo ora candidato, inexistente, portanto, qualquer omissão no acordo guerreado. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, rejeita os embargos declaratórios. Esse é o voto. O tribunal está de acordo? Por unanimidade, desproveu os embargos nos termos do voto do relator. Parecer é pela rejeição dos embargos. Dr. José Luiz Blazac, embargos 19.751, Antônio Silva, embargante, embargado do Ministério Público Eleitoral, parecer pela rejeição. Doutor relator. Senhor presidente, o presente caso trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Antônio Silva em face do acórdão
21705 dessa Corte, referente ao julgamento no dia 27 de agosto de 2012, que a unanimidade negou provimento ao recurso do embargante, o qual resultou na seguinte ementa: recurso eleitoral, registro de candidatura, candidato, cargo de vereador, eleições 2012, filiação partidária, ausência de condições de elegibilidade. Aí a referência da fundamentação. A ausência de filiação partidária impõe o indeferimento do registro de candidatura. Em razões recursais, alega o ora embargante que, desde o início do processo, requereu que se aguardasse o pronunciamento judicial do feito número 101, dígito 70, 2011, 611.023, que tratava de duplicidade de filiação, no qual figurava o embargante, entre outros recorrentes. Informa ainda que o julgamento do referido feito se deu sob a relatoria do excelentíssimo senhor Dr. Samuel Franco Dália Júnior, na mesma sessão de julgamento do recurso em registro de candidatura, do qual fui relator, tendo aquele sido provido, vez que reconhecida a regularidade da filiação do embargante, conforme o acordo 21.713. Requer ao final o provimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que seja deferido seu registro de candidatura. Estado a se manifestar, a Procuradoria Regional opinou pela rejeição dos presentes embargos declaratórios. É o relatório. Parecer. Se eu não me engano, o excelentíssimo relator percebeu aqui, deve trazer no voto dele, que houve um julgamento posterior em que foi deferido o DRAP, né? Por conta disso, pelo acolhimento dos embargos, porque houve esse fato posterior, e para que seja deferido o registro de candidatura. Pelo acolhimento? Sim. Inclusive o defeito infringente. No mérito, excelência, eu reconheço, de fato, essa questão levantada agora aqui pelo nobre procurador, até por conta da quantidade de processos que nós estávamos em julgamento naqueles dias, não nos atentamos a essa possibilidade e ao requerimento da parte até de se aguardasse aquele julgamento. No entanto, até coincidentemente foi no mesmo dia, em julgamento mais para o final da sessão, que se deu o reconhecimento da sua filiação partidária, ou seja, julgamos primeiramente o recurso no qual eu era relator, onde se dava a carência da filiação, e posteriormente foi julgado então o recurso que declarou a filiação do embargante. Desse modo, na excepcionalidade do caso, eu venho acolhendo os embargos declaratórios com efeito infringente para reconhecer como um fato superveniente que possa, então, lidar o deferimento do registro de candidatura. Então, posto isso, acolho os embargos, atribuindo-lhe os efeitos infringentes para o fim de deferir o registro de candidatura de Antônio Silva, que demonstrou preenchidas todas as condições de elegibilidade com o advento do julgamento do recurso número 101, dígito 70, 2011, 611.0023, que declarou regular sua filiação partidária e na mesma sessão e posteriormente ao julgamento que desproveu o seu recurso de registro de candidatura, em razão da ausência dessa condição. É como voto. Nota de acordo ou alguma divergência? Todos de acordo? O tribunal, por unanimidade, proveu os embargos nos termos do voto do relator para deferir o registro de candidatura do embargante Antônio Silva. Parecer oral no mesmo sentido. Também da relatoria do Dr. José Luiz Blazac, os embargos 18.306, embargante Valdecir Fidelis, embargado Ministério Público Eleitoral, parecer pela rejeição. Com a palavra, doutor relator. Senhor presidente, o presente caso trata de embargos de declaração com efeitos infringentes, onde o objeto seria a questão de rediscutir a matéria do recurso ora julgado, tendo em vista que se está aqui a debater a juntada de certidões após o prazo legal, bem como também levanta ainda a questão da falta de
exigibilidade de certidões tocante àquelas da resolução do nosso Tribunal Regional Eleitoral 1079. Desse modo, por tratar-se de rediscussão de matéria de fundo, eu, em sintonia com o parecer ministerial, aliás, já estou adiantando aqui, né? Estaria rejeitando os presentes embargos. Mantido o parecer? Mantido. Está rejeitando os embargos. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior, de acordo? O tribunal está de acordo? Então, por unanimidade, desproveu os embargos nos termos do voto do relator. No mesmo sentido, é o do outro parecer. Relatoria do eminente doutor José Luiz Blazac. Embargos de declaração 9395, embargante Valdir Martins dos Anjos e Ministério Público Eleitoral embargado. Parecer pela rejeição. Com a palavra, excelência. Senhor presidente, é o mesmo, até poderia ter pedido em bloco. Mesma matéria de juntadas de documentos posterior à fase de intimação, inclusive das 72 horas. E, desse modo, em consonância com o parecer ministerial, estou rejeitando os embargos. Parecer mantido? Mantido. Consulta o tribunal, se está de acordo? Por unanimidade, desproveu os embargos dos termos do voto do relator em simetria com o parecer ministerial. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior. Processo número 21050, embargos de declaração, Wagner Cid da Cunha, embargante, embargado do Ministério Público Eleitoral pela rejeição e o parecer. Com a palavra, excelência. Senhor presidente, conforme eu já havia... Adiantado, né? Vai jogar em conjunto? Eu já pediria a Vossa Excelência que, além do processo 210-50-212, nós temos também o 303-52-212, temos o 349-02-212 e temos os 104-91-212. Vou procurar ver se eu consigo... Deixa eu só verificar aqui. Oito. Não vou anunciar todos. Já anunciado 21050, anuncio o julgamento dos embargos 34902, embargante Zuleide Aparecida Salles Vieira, embargado do Ministério Público Eleitoral, parecer pela rejeição dos embargos. Também anuncio em conjunto julgamento dos embargos de declaração 30352, embargante Maria Cristina Alves de Mello, embargado do Ministério Público Eleitoral, parecer pela rejeição dos embargos. Também julgamento dos embargos de declaração número 10491, embargante Valdir Aparecido Sartorello, embargado do Ministério Público Eleitoral pela rejeição dos embargos, é o parecer. Todos da relatoria, doutor Samuel Franco da Lia Júnior, quem passa a palavra. Com a palavra, senhor. Eminentes pares, são 4 embargos. 4 embargos, sendo que o primeiro dos embargos, eu acho que não há necessidade de ler o relatório, já está disponibilizado os votos, mas se trata de ausência de filiação partidária, assim como o do seu Wagner e da dona Maria Cristina, ambos ausência de filiação partidária e não desincompatibilização. Tentaram fazer essa filiação por declarações unilaterais, não respeitando o sistema FilaWeb. Quanto ao de Zuleide Aparecida Salles Vieira, foi por dupla filiação, onde também foi indeferido o registro de candidatura. E no final, Valdir Aparecido Sortorello não juntou-se certidão, apenas no recurso. Todos esses processos não existem, foram analisados pelo juiz, pelo relator, não existe omissão, obscuridade ou contradição nesses acordos. A pretensão é realmente de se discutir a matéria já decidida por esse tribunal e não se enquadrando nas hipóteses previstas pela Lei Processual Civil e pelo Código de Processo Civil. Portanto, em consonância com o parecer ministerial, eu estou negando eu estou rejeitando todos os embargos, é como eu voto. Vereador Gerson Paes, como voto? Acompanho o doutor relator.
Dr. Sebastião de Arruda, como voto? Dr. Pedro Francisco da Silva, como voto? Dr. Francisco Mendes Neto, como voto? Dr. Luiz Blazar, como voto? O relator. Por unanimidade, desproveu os embargos nos termos do voto do relator, em simetria com o parecer ministerial, ratificado o parecer, né, Excelência? Foi bravo? Relatoria do Dr. Sebastião de Arruda Almeida, o recurso eleitoral 24.832, registro de candidatura, DRAP, coligação, recorrente coligação, Força, Progresso e Renovação, parecer pelo desprovimento do recurso, ou alternativamente pelo provimento parcial para determinar a elevação do limite máximo de gastos ao patamar de R$400 mil. Presidente relator, com a palavra. Senhor presidente, a questão aqui é de pedido de... É igual o outro, doutor Sebastião, desculpa, o mesmo tema? Não, o tema é o mesmo, só que esse é para prefeito, os outros dois é de vereador, mas tudo da mesma cidade. Por isso que eu não coloquei esse em bloco, né? E essa coligação indicou inicialmente R$200 mil para o gasto na campanha eleitoral a prefeito. Diz que houve uma reunião entre coordenadores de todas as coligações daquele município e aonde seria celebrado um TAC com a supervisão do Ministério Público para limitar essa contratação na verdade, em R$200 mil. Como não houve a efetivação do TAC, porque outras coligações se recusaram a aderir a esse termo, então ele buscou junto ao juiz eleitoral de peso o aumento para R$800 mil o limite de gasto, e foi indeferido a pretensão. O recurso é nesse sentido e a dota Procuradoria Regional, então, manifesta-se pelo desprovimento do recurso ou, alternativamente, que essa elevação se limite a R$400 mil. É o relatório do... Tenente Procurador. O parecer é pelo indeferimento porque a coligação não comprovou esse suposto TAC que estaria possivelmente sendo firmado, não trouxe nenhuma minuta. O Ministério Público também não se manifestou quanto à existência dessa tratativa. Então, o parecer é pelo desprovimento. Palavra, Excelência. Senhor presidente e ilustres membros, eu busquei no sistema Divulga Candi 2012 do TSE e pude perceber que naquela região, principalmente em Peixoto de Azevedo, os valores de gasto a prefeito variaram entre R$200 mil e R$400 mil. Então, com essa referência, então eu estou votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso para estabelecer o patamar de R$400 mil para a candidatura a prefeito e vice-prefeito dessa coligação. É como eu estou votando, senhor presidente. O provimento realmente é parcial ou é alternativo? Não, alternativo? Eu estou em consonância com o parecer, porque dele foi alternativo, né, para elevar ao limite de R$400 mil. Então eu estou dando parcial provimento, porque ele queria R$800 mil. O recorrente queria R$800 mil. É provimento parcial mesmo. Isso. Dr. Pedro Francisco da Silva, como vota? Acordo, acompanho o senhor relator. Dr. Francisco, Dr. Luiz Blazak, Dr. Samuel Franco, Dr. Gerson Paes. Então, o Tribunal, por unanimidade, proveu em parte o recurso nos termos do voto do relator. Parecer pelo desprovimento do recurso com alternativa para gastos ao patamar de R$400 mil. Então, anuncio agora o 32.371, doutor Sebastião de Arruda Almeida. Recurso eleitoral, registro 2012, Peixoto.
Coligação Todos por Peixoto 2 é recorrente. Parecer pelo desprovimento do recurso ou, alternativamente, para o limite máximo dos gastos a R$15.000. Doutor relator, com a palavra. Nesse caso, a situação é a mesma. Dá para julgar o... Isso, em bloco. Então, eu anuncio também o 28.644. Recurso Registro Peixoto, eleições 2012, gastos de campanhas. Coligação Todos por Peixoto 1. Parecer pelo desprovimento do recurso ou com alternativa de elevar a patamar máximo de R$15.000 os gastos pretendidos. Com a palavra, o doutor relator. Nesse caso, eu também entrei no sistema do TSE Divulga CAND 2012 e em Peixoto ficou entre R$5 a R$15.000. Eu estou também na mesma esteira do parecer ministerial, dando parcial provimento para estabelecer em R$15.000 o limite máximo de gastos. É como eu estou votando. Mantido? Mantido o parecer. Nota de acordo? Unanimidade, proveu parcialmente o recurso. Nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Também na relatoria do doutor Sebastião Nerro de Almeida, o recurso eleitoral 15.667, registro DRAP vereador Nova Lacerda, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Partido dos Trabalhadores de Nova Lacerda. Pelo deferimento do DRAP, é o parecer. Palavra, senhor. Nesse caso, senhor presidente, nós já até votamos esse DRAP. A questão que ficou pendente seria a regularização do limite de distribuição dos candidatos, atendendo a cota de sexo feminino e masculino, onde esse tribunal determinou que se fizesse o realinhamento. Foi feito o realinhamento, então eu estou votando no sentido de deferir definitivamente o DRAP desse partido. É como eu estou votando, senhor presidente. Mantido o parecer? Pelo deferimento? Mantido. Tu não está de acordo? Não, por unanimidade, deferiu o, entre aspas, DRAP do PT de Nova Lacerda nos termos do voto do relator. Decisão em consonância com o parecer ministerial. Desembargador Gerson Ferreira Paz, embargos de declaração 24376. Embargado de coligação, União e Trabalho Sempre. 1. Embargado do Ministério Público Eleitoral pela rejeição ao parecer. Com a palavra, excelência. Prazo plenário, trata-se de embargo de declaração oposto pela coligação União e Trabalho Sempre 1 e por Miriam Afonso Góes contra o acordo 21.894 que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau que indeferira seu pedido de registro de candidatura. Em suas razões, as recorrentes sustentam em síntese que a certidão faltante no momento da formalização do pedido de registro, por exigência da resolução 1079/2012 desta Corte Regional, o que contraria o princípio da legalidade, porque somente o TSE teria tal competência em face das disposições contidas no artigo 23, inciso 11, da Lei 9.504/97 e artigo 105 do Código Eleitoral. Alega que este tribunal foi omisso na análise postulada quanto à inexistência de obrigação legal de apresentar certidão civil não constante da resolução do egrégio TSE, bem ainda quanto à aplicabilidade dos dispositivos legais já mencionados e do artigo 27, inciso 2 da resolução TSE 23.373 de 2011, inclusive para efeito de pré-questionamento. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela rejeição dos embargos ao relatório. Tenente Procurador. Mantém o parecer. Palavra, excelência. Mantido o escrito. Senhor presidente, eminentes pares, a matéria buscada é rediscussão daquilo que foi decidido por ocasião do julgamento do recurso, e se trata da juntada ou não das certidões da Justiça Comum, certidões cíveis instituídas pela decisão deste tribunal, através da resolução 1079. A alegação é de que
A resolução do TSE não faz essa exigência, por conta disso teria tido omissão quanto a essa arguição. Mas isso foi discutido no recurso e foi afastado. Não há qualquer omissão, obscuridade, contradição. Apenas quer rediscutir a matéria. Estou negando provimento aos embargos. Nota de acordo. Unanimidade desproveu os embargos do sistema de valor do relator em sintonia com o parecer ministerial. Vereador Gerson Ferreira Paz, um agravo regimental, número 21.150. Agravante Antônio Carlos Mariano Santiago, gravado do Ministério Público Eleitoral. Com a palavra, excelência. Senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência também que anunciasse o julgamento de outro agravo, que é o do 21.235/2012. Pois não. Então, que diz respeito à mesma matéria. Anuncio então o julgamento do agravo regimental 21.235. Eleições 2012, Arlindo Gomes da Silva, agravante, agravado do Ministério Público Eleitoral. Palavra eminente relator. Grande plenário, trata-se de agravos regimentais interpostos Antônio Carlos Mariano Santiago e Arlindo Gomes da Silva, contra decisões deste relator que monocraticamente negou seguimento aos recursos eleitorais nominados, os quais haviam sido aviados perante este tribunal com o objetivo de reformar a decisão do juiz eleitoral de primeiro grau e, por conseguinte, deferir seu pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador no município de São José dos Quatro Marcos. Sustenta os agravantes a transgressão do artigo 55 da Resolução TSE 23.373 de 2011, ao entendimento de que a matéria decidida de forma monocrática deveria ter sido apreciada pelo órgão colegiado, e o fato de que o ora agravante, quando da interposição do seu recurso eleitoral, alegava a plena possibilidade de substituição de uma candidatura renunciante, conferindo áreas de regularidade ao DRAP, nunca pretendeu desmerecer a aplicabilidade das vagas por gênero definidas no percentual de candidaturas apresentadas. É o relatório. Tem parecer, retorno da palavra, né? Não teve parecer. Na verdade, senhor presidente, eminentes pares, aqui o que ocorreu foi o indeferimento do registro de candidatura, porque, na verdade, o demonstrativo de regularidade dos atos partidários do PT lá de São José dos Quatro Marcos foi indeferido. Consequentemente, não tinha como deferir o registro da candidatura isoladamente. E agora, na verdade, eles querem a manifestação dos agravantes no sentido de que essa decisão só poderia ser dada pelo colegiado e não monocraticamente. Nós estamos dizendo que havia possibilidade, sim, e estamos votando pelo desprovimento dos agravos regimentais. Vota o Sebastião Rodomeira, o Pedro Francisco da Silva, o Francisco Mendes Neto. De acordo, presidente. O José Luiz Blazar. De acordo. O Samuel Franco Lia. O relator. Unanimidade desproveu o agravo regimental nos termos do voto do relator. Vamos. O Pedro Francisco da Silva. O agravo regimental, recurso eleitoral 21672, agravante Gerson Pina Cassiano. Gravado do Ministério Público Eleitoral. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, esse processo é idêntico ao do Dr. Gerson que nós acabamos de julgar. O DRAP foi indeferido, monocraticamente eu também indeferi o pedido de registro e agora ele vem alegando que a decisão teria que ser colegiada. Então o relatório é esse. E no mérito o voto é idêntico ao do Dr. Gerson, que estou negando provimento ao agravo, mantendo a decisão monocrática. Nota de acordo? Agravo regimental improvido nos termos do voto do relator. Unânime. Mais algum? Tá, então em julgamento, a declaração número 77495 da relatoria do Dr. José Luiz Blazar, quem passa a palavra.
Senhor presidente, o presente embargos de declaração com efeitos infringentes foi oposto por Juliene Paola dos Reis, em face do acordo 21848 dessa Corte, cujo julgamento foi concluído na sessão plenária 31 de agosto de 2012, que a unanimidade deu provimento ao recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral, a fim de indeferir o requerimento de registro de candidatura da embargante para o pleito 2012, com fundamento na ausência de prestação de contas eleitorais 2008. E aí a questão ela centra no fato de que realmente houve uma omissão deste relator tocante a questionamento de preclusão recursal por parte do Ministério Público Eleitoral. E, no demais, a matéria a ser questionada nos embargos, ela está revolvendo a matéria de fundo tocante à questão da ausência de prestação de contas por parte da embargante no pleito de 2008, sob a alegação de que há uma ação judicial de anulação da notificação por edital. Porém, não aportou aos autos do recurso e nem lá da impugnação nenhuma notícia de suspensão dos efeitos da sentença de anulação, da sentença que julgou como não prestadas as contas. Então, rediscutir essa matéria, a matéria de fundo, é o que estou afastando. No entanto, estou somente em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, que opinou pelo conhecimento dos embargos e no mérito pelo provimento parcial do recurso, porém sem efeitos modificativos, a fim de reconhecer que não houve o enfrentamento da matéria da preclusão recursal do Ministério Público Eleitoral. E estou acatando esses embargos parcialmente, ou melhor, conhecendo e dando-lhe provimento tão somente para clarear o acordo em tela tocante à ausência de preclusão recursal do Ministério Público Eleitoral, que enfrentei no sentido de que há garantia constitucional e na lei eleitoral para que o Ministério Público, ainda que não participante das impugnações, fosse manifestar em fase de recurso. Então, em consonância com o Ministério Público Eleitoral, estou conhecendo e dando-lhe provimento tão somente para essa parte. Doutor Procurador, mantém? Mantido. O tribunal está de acordo? Alguma divergência? O tribunal, por unanimidade, proveu os embargos nos termos do voto do relator, tão somente para aclarar o acórdão no tocante à ausência de preclusão recursal do Ministério Público Eleitoral, mantendo-se irreparável a parte conclusiva do mesmo. Esse é o resultado. A decisão está em consonância com o parecer, né? Acho que não tem mais nenhum, só vamos aguardar os acordos para a leitura e publicação. Por favor. Acórdão 22.126, processo 14943/2012. Acórdão 22.127, processo 35461/2012. Acórdão 22.128, processo 15821/2012. Acórdão 22.131, processo 18306/2012. Acórdão 22.132, processo 9395/2012. Acórdão 22.133, processo 34902/2012. Acórdão 22.138, processo 30352/2012. Acórdão 22.139, processo 10491/2012. Acórdão 22.140, processo 21050/2012. Acórdão 22.141, processo
832/2012. Acórdão 22.142, processo 32.371/2012. Acórdão 22.143, processo 28.644/2012. Acórdão 22.144, processo 15.667/2012. Acórdão 22.145, processo 24.376/2012. Acórdão 22.146, processo 21.150/2012. Acórdão 22.147, processo 21.235/2012. Acórdão 22.130, processo 19.751/2012. Acórdão 22.148, processo 21.672/2012. Tem mais um só aguardar. Um instante. Complementando, acórdão 22.147, processo 21.235/2012 e acórdão 22.149 do processo 77.495/2012. Nós temos sessão para amanhã, né? Nós temos sessão no nosso calendário, nós temos sessão amanhã. Se acaso não houver feitos para serem julgados, então eu peço para fazer uma comunicação no sentido do adiamento da sessão, né? Ele tem que aguardar, porque os embargos, tem embargos, né? Tá bom? Nada mais, agradeço. Encerrado.